Sei e nunca vou desacelerar. Não aceito desaforo. Não suporto a falsidade das notícias. Se quiser jogar duro, vou odiar isso, mesmo tendo certeza. Vou desacelerar? Não, eu não aceito desaforo, não suporto falsidade. Se você quiser jogar duro, quiser odiar isso, eu nunca vou desacelerar. Não, eu não aceito desaforo, não suporto falsidade. Se quiser jogar duro, vou odiar, mas sempre vou aparecer e garantir. Eu nunca vou desacelerar. Não, eu não aceito desaforo. Não suporto falsidade. Se você quiser jogar duro, eu quero odiar isso. Eu sempre vou garantir, de qualquer jeito. Olá, amigos! Um drone de observação russo captou como um mosquito pesado ucraniano Baba Yaga transporta um pequeno drone terrestre APK, um atrás das linhas dos invasores. Este sistema, com tração nas 4 rodas, carrega uma mina antitanque pesada, TM-60 e 2M. Ao atingir o alvo, o veículo salta para dentro e detona sua carga de combate. Esse método de entrega aérea permite que as forças ucranianas contornem terrenos difíceis, obstáculos e rotas terrestres de alto risco, além de reduzir o tempo de trânsito e aumentar as chances de destruir o alvo. Este é mais um exemplo da nova filosofia de armas combinadas, onde defensores usam vários sistemas não tripulados juntos para criar novos problemas para Ivan. Falando em dar surpresas desagradáveis, os defensores da 15ª Brigada de Reconhecimento de Artilharia Chornilis, ou Floresta Negra, em português, realizaram no dia 21 de julho uma visita de inspeção surpresa à base aérea militar de Kalino, perto de Kur. Na primeira fase, eles usaram um mosquito de reconhecimento voando em grande altitude que detectou a presença de 2 MiG-20 e 9 estacionados juntos perto da pista, um dos quais foi desputinizado por um impacto direto. Mas não satisfeitos com isso, um segundo atacante decidiu aplicar sanções diretas a uma bateria Panzer S-2, que estava exposta em uma rampa para proteger a base. Bem, ele claramente não era bom no trabalho e recebeu o tratamento padrão que os invasores merecem. No dia 22, o Comando Norte da Ucrânia publicou detalhes adicionais sobre a incursão, indicando que participaram mosquitos de ataque pesados de alcance médio. E que, além do MiG-29 e do Panzer, os atacantes destruíram o prédio principal de comando, o centro de comunicações, via satélite, várias plataformas de lançamento de drones de ataque Shahed, várias posições de defesa antiaérea, assim como os tanques de armazenamento de combustível e lubrificantes da base. Acho que foi um bom dia de trabalho. Voltando aos drones terrestres, os defensores receberam um lote de 105 veículos terrestres não tripulados Lancer, fabricados pela empresa norte-americana Forterra. Esses veículos são baseados no chassi do Polaris Ranger 1500 e já completaram mais de 1.100 missões desde sua chegada discreta à Ucrânia em outubro do ano passado. Os Lancers são especialmente adequados para realizar missões de reabastecimento de posições avançadas e resgate de feridos em terrenos difíceis, devido às suas notáveis capacidades off-road, agilidade e alta velocidade. Um comandante ucraniano que trabalha com eles indicou que o Lancer se tornou a opção número 1 para missões logísticas críticas e afirmou que solicitou o envio urgente de mais unidades. A empresa Forterra fabricou e entregou as 105 unidades em menos de 6 meses após receber o pedido das forças ucranianas e pode transportar até 680 quilos de carga a bordo, além de rebocar um carro carregado com 1.600 quilos adicionais. O operador utiliza um módulo Vector, ligado a uma antena Starlink para controlar o veículo. Indo para a frente dos ataques estratégicos. Durante a noite, de 16 para 17 de julho, o SBU realizou um ataque de precisão com drones de longo alcance contra a base aérea russa Engels 2, no Oblast de Saratov,
aproximadamente a 800 quilômetros da fronteira ucraniana, onde conseguiram destruir um bombardeiro estratégico dos invasores. O canal russo Voevoda Broadcast, ligado à aviação militar Z, confirmou a contragosto a perda de um de seus bombardeiros estratégicos, Tupolev Tu-95EM, como resultado de um ataque com drones ucranianos contra a base, indicando que não tenho boas notícias em relação ao Tu-95. Podemos dizer que o mais importante é que não houve perda de vidas. E claro que isso é o mais importante, mas nós já não fabricamos esse tipo de avião, não fazemos isso há muito tempo, só fabricamos os Tu-160 e muito poucos deles, na verdade. O presidente Zelensky confirmou que a operação destruiu um bombardeiro estratégico russo, Tupolev Tu-95EM, cuja seção traseira foi completamente arrancada. A aeronave integrava a frota russa que costuma lançar ataques de mísseis de cruzeiro contra cidades e infraestrutura ucranianas. A base Engels II é um dos principais centros de aviação estratégica de longo alcance de Mordor e abriga bombardeiros Tu-95, Embraer, capazes de transportar até 16 mísseis de cruzeiro, KH-101 ou KH-555, assim como bombardeiros Tu-160, Blackjack. Essas plataformas permitem que ele realize ataques à distância no interior do território ucraniano, sem expor suas aeronaves às defesas aéreas dos defensores. Faz dias que não compartilhávamos um resumo das façanhas da 414ª Brigada de Sistemas Não Tripulados. Pássaros de Magyar, que publicaram uma nova edição de sua série de vídeos, Jobla da Semana, que oferece um relato vívido. Resumo do tratamento duro que os operadores de mosquitos da unidade dão aos invasores que têm o azar de cruzar com seus mosquitos. Me chamou a atenção a palavra Jobla e fui pesquisar o que significa, mas infelizmente não posso compartilhar minhas descobertas sobre seu significado com vocês, pois arriscaria uma sanção da plataforma. O registro foi publicado em 17 de julho, junto com a energética música I Like to Move It, dos Colorados, ao fundo. Mostra as atividades recreativas de verão oferecidas pelos operadores a turistas ilegais. No encontro de terceiro grau com o mosquito, todos parecem preferir férias em um gulag siberiano. Ouvi dizer, infelizmente. Aqui está o vídeo. Este novo testemunho da eficácia da 414ª Brigada surge em meio à ofensiva geral das forças de sistemas não tripulados, para dizimar a frota russa que opera tanto no Mar de Azov quanto no Mar Negro, onde a própria 414ª Brigada se mantém como eixo fundamental das operações. Isso não afetou seu esforço em apoiar os colegas da infantaria, que enfrentam ataques cada vez menores da horda invasora. Esses vídeos semanais são o auge da transparência em combate e são feitos, antes de tudo, para mostrar a verdadeira expectativa de vida dos invasores. Ao chegarem à linha de frente, impedem que russófilos aleguem desinformação e também desmotivam potenciais recrutas da horda que atendem ao chamado do ancião do Kremlin, vindos do Oriente Médio, África e América Latina. Isso é interessante. Durante seu depoimento em 21 de julho, perante o Comitê de Apropriações do Senado dos Estados Unidos, o comandante do Estado-Maior Conjunto desse país, General John Kane, confirmou que um F-16 Fighting Falcon da Força Aérea Ucraniana conseguiu sua primeira vitória aérea contra um caça russo. Essa confirmação de alto nível validou a informação ucraniana de 8 de julho de 2026 sobre a derrubada de um caça multifunção russo Sukhoi Su-35 na frente oriental. Durante a audiência, o general John Kane declarou: "Vale destacar que recentemente conseguiram a primeira derrubada aérea. Com o abate de um caça russo por um F-16 ucraniano, acredito que a capacidade deles de expandir sua defesa aérea escalonada avançou enormemente nos últimos anos, graças à ajuda e assistência de muitos países. Essa conquista é mais do que um simples sucesso tático e ilustra, antes de tudo, a maturidade da
a Rede Integrada de Defesa Aérea da Ucrânia, que combina o trabalho das equipes de baterias de mísseis terra-ar avançados como os Patriot, unidades de guerra eletrônica e o apoio da inteligência, vigilância e reconhecimento fornecidos pela defesa da Ucrânia. Isso proporciona uma consciência situacional do campo de batalha superior à russa, o que permite criar táticas para surpreender os pilotos russos. Os F-16 ucranianos em serviço são caças-bombardeiros Block 15 MLU, doados principalmente pela Dinamarca e Holanda a partir de 2024. Têm sido usados para interceptar mísseis de cruzeiro e drones russos, além de atacar posições russas na linha de frente com bombas de precisão. Equipados com mísseis AIM-100 do tipo AMRAAM de longo alcance, agora demonstram que são capazes de atacar os caças de superioridade aérea russos. Su-35S Flanker-E, que é um dos caças multifunção mais capazes dos invasores, já que conta com o potente radar de varredura eletrônica passiva, IRV-IS, e sistemas avançados de guerra eletrônica e mísseis ar-ar potentes, incluindo o R-70-71 e o R-37M de alcance muito longo. Vou fazer um vídeo exclusivamente sobre essa missão nos próximos dias, então fiquem ligados. E para os russófilos que estão comentando por aí que isso é fake, vamos lá. Não é como se esse fosse o primeiro Su-35 abatido durante essa guerra, pessoal. Olá, amigos! A Operação Militar Especial vai tão bem que agora os caças-bombardeiros Su-35-35S Flanker e da Horda estão trabalhando horas extras para tentar derrubar os mosquitos de ataque estratégico ucranianos que voam a mais de 1.500 quilômetros da linha de frente. Sim, isso está indo muito bem para a Horda de Putler. Seguindo na frente aérea, neste registro publicado em 25 de julho, vemos como a equipe da 11ª, a Brigada de Aviação Independente Kherson, da Ucrânia, intercepta com sucesso diversos drones de ataque russos. Drones Shahed com um rifle alemão ANL MK-556 de 5,56 mm da cabine traseira de um avião de treinamento Yak-52 da era soviética, sobre as águas próximas a Odessa, no Mar Negro. Honestamente, pensei no começo que o rifle não teria poder de fogo suficiente para derrubar os abutres da Horda, mas, evidentemente, os aviadores ucranianos só precisam de algumas rajadas curtas para atingir o objetivo, o que é realmente surpreendente. Essas duplas, voando em aviões antigos, tornaram-se uma força de baixo custo essencial para que as defesas aéreas escalonadas de Odessa eliminem, ainda no mar, parte dos grandes enxames de drones lançados diariamente contra o principal porto da Ucrânia. As tripulações da brigada aperfeiçoaram essa tática e, de fato, uma equipe conseguiu destruir uma dúzia de drones Shahed, Orlan e Sala em uma única missão épica, alcançando um recorde de 120 drones inimigos abatidos em apenas um ano. Isso demonstra surpreendente eficácia contra munições vagantes lentas, que o JAK-52 pode igualar ou superar em velocidade. Os JAK-52 fornecem um complemento vital para as defesas de alta tecnologia, pois permitem reservar os mísseis para alvos de maior prioridade e cobrem áreas pouco defendidas da costa e zonas marítimas adjacentes. Seja como for, este velho mestre está travando uma batalha como Ivan nunca teria esperado. Os ataques de média distância seguem na retaguarda dos invasores, como mostra este trem logístico russo atingido por um mosquito. Foi atingido enquanto transitava pela região de Zaporizhzhia, danificando um vagão-tanque que começou a derramar combustível em chamas sobre a linha férrea, que certamente ficará inutilizada por um tempo. Pelo menos até que se confirme que os trilhos não foram deformados pelo calor. Na frente naval, os ataques contra a frota Z continuaram.
mas com menos intensidade, pois a maioria dos navios não atacados recuou para águas turcas para evitar os mosquitos ucranianos de médio alcance. Mas isso não significa que os defensores não estejam conseguindo capturar algumas presas, como o do navio graneleiro New Victory, que foi atingido por um drone FP-1 no Mar Negro. Após a reforma gratuita da ponte de comando, cortesia dos ucranianos, todos concordamos que o navio precisará de uma longa visita ao estaleiro antes de voltar a transportar produtos de Mordor. É uma pena, pois para consertar esses danos será preciso mais que tinta. Esse grupo de invasores teve uma ideia super original. Lançaram um ataque atravessando o meio de um campo totalmente plano, algo nada bom para a saúde deles. Os mosquitos os avistaram de longe e foram ao encontro deles, mostrando que não eram bem-vindos. Primeiro destruíram o quadriciclo inicial do comboio e depois o último veículo da coluna. Uma manobra clássica para imobilizar atacantes e dar tempo ao enxame, eliminar os turistas ilegais espalhados pelo terreno, após seus transportes serem neutralizados. Em um importante sucesso defensivo, em meio aos intensos combates em andamento no eixo de Pokrovsk, no dia 22 de julho, unidades do 1º Corpo Azov da Guarda Nacional da Ucrânia, operando em conjunto com elementos de outras unidades, repeliram com sucesso um massivo assalto mecanizado russo coordenado em múltiplos eixos no setor ao redor da vila de Charkov. Segundo o 1º Corpo Azov, forças russas dos 8º e 41º, exércitos de armas combinadas da Guarda e da 90ª Divisão de Tanques lançaram ofensiva com dezenas de blindados e meios leves em 2 eixos principais. E durante aproximadamente 4 horas, as colunas russas tentaram penetrar as posições ucranianas e entrar nos assentamentos próximos a Charkov, na região de Dobropilya. Paralelamente, as forças russas empregaram seus drones de ataque Gerbera, munições vagantes Lancet e lançadores múltiplos de foguetes Tornado S para tentar neutralizar os meios de observação aérea das posições de artilharia ucranianas que cobriam o setor. Os defensores responderam com uma defesa escalonada, que incluiu a colocação prévia de campos minados e cargas explosivas nas rotas de aproximação mais prováveis, além de ataques aéreos que danificaram pontes e cruzamentos de estradas importantes. A Força Aérea também foi encarregada de destruir engenheiros russos que construíam pontes de pontão. Nesse momento, a artilharia, os sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e os drones ucranianos se somaram ao ataque e atacaram as colunas invasoras enquanto estavam paradas. Os relatórios após a batalha confirmam a destruição de 7 tanques, 6 veículos blindados de combate, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes BM-20 e um Grad, um sistema Tornado S, 3 unidades de equipamentos especializados e 47 veículos leves. As baixas entre as forças russas foram relatadas em 123 engenheiros mortos e vários russos que ganharam o bônus por desmilitarização. O assalto mecanizado foi totalmente interrompido, sem avanço da horda no setor. As unidades ucranianas participantes incluíram o 1º Corpo Azov, o Centro de Operações Especiais Alfa do SDU, as forças de sistemas não tripulados, a Força Aérea e elementos do Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras, todas operando sob um comando coordenado. Entre os dias 26 e 27 de julho, as forças russas continuam pressionando em direção a Pokrovsk e Dobropilya, mas não conseguiram nenhum avanço. Paralelamente, os russos têm lançado dezenas de assaltos de unidades menores que foram repelidos, mas que parecem fazer parte de uma operação de reconhecimento e limpeza da rota que esperam usar em futuras ofensivas em direção a Dobropilya. Ivan voltou aos ataques mecanizados em massa, mas, em vez de romper a linha de frente, recebeu paloterapia ucraniana gratuita. Vocês se lembram que no dia 23 de julho, um caça furtivo Su-57 Felon caiu perto de Moscou? Pois bem, tem uma informação interessante. O incidente aconteceu a 65 quilômetros do Kremlin,
perto da base aérea de Kubinka. O piloto se ejetou com sucesso e o Ministério da Defesa russo confirmou a perda do avião na decolagem, atribuindo o incidente à falha técnica. Até aqui, é ótimo que a Horda tenha perdido um de seus Su-57, dos quais Ivan tem apenas algumas dezenas em serviço. Mas aqui vem o interessante, porque em questão de horas, os 1000 blogueiros Z começaram a informar que o Felon havia sido atacado por uma unidade de defesa aérea, Bars Moscou, que é uma unidade de reservistas organizada às pressas por Ivan para proteger a capital dos ataques de drones ucranianos de longo alcance. Esses reservistas ficaram em alerta toda a manhã por incursões de drones, o que os fez confundir o avião decolando com um invasor ucraniano e lançar um míssil portátil no momento mais vulnerável. Mas isso não termina aqui, porque o Coletivo Internacional de Inteligência, Inform Napalm, foi além, afirmando que o acidente foi resultado de uma sofisticada operação ucraniana de inteligência humana e cibernética, através da qual, supostamente, provocaram que uma equipe de defesa aérea do Bars Moscou identificasse erroneamente o Su-57 que decolava como um alvo hostil, atacando-o com um míssil Manpads. O Felon decolou em Kubinka e pode ter voado baixo, ficando ao alcance das armas dos reservistas. Seria o primeiro caso confirmado de uma aeronave de combate destruída por cyberataque. Se tiverem interesse, comentem para avaliarmos a criação de um relatório detalhado sobre o incidente. Olá, amigos! Isso é algo que eu não tinha visto antes durante esta guerra. O mosquito ucraniano Baba Yaga resiste ao impacto direto de um drone interceptador dos invasores que explode ao colidir com a nave dos defensores. Embora drones pesados desse tipo contem com estruturas reforçadas, sistemas de motores distribuídos e uma importante redundância estrutural, também ajudou o fato de que a explosão não causou danos significativos. Então esse pássaro poderá voltar a lutar outro dia. Essas não são boas notícias, já que no Mar Negro, o navio graneleiro turco Golden Leo, que foi gravemente danificado por um ataque de mísseis de cruzeiro russos em 19 de julho, enquanto transportava milho ucraniano, afundou no Mar Negro, perto da costa de Odessa, no domingo, 26 de julho, segundo autoridades marítimas ucranianas. A embarcação, com bandeira da Guiné-Bissau, ficou encalhada no fundo do mar a uma profundidade aproximada de 22 a 24 metros, após inundações progressivas causadas por graves danos no casco e superestrutura, levando à perda de controle e ao naufrágio. O Golden Leo estava saindo do porto de Chornomorsk, através do corredor marítimo ucraniano, quando foi atingido por 3 mísseis de cruzeiro Kh-59 russos. O ataque causou um incêndio que danificou a ponte de comando, matou 9 tripulantes e um prático ucraniano. Outros 8 marinheiros foram resgatados e evacuados com sucesso. O navio, carregado com milho destinado aos mercados internacionais, ficou à deriva durante uma semana em águas relativamente calmas, antes de virar e afundar de proa à vista da costa ucraniana. A Rússia está bloqueando o acesso ao porto de Odessa, atacando as instalações portuárias e qualquer navio que se aproxime desse destino. Enquanto assistimos a um novo vídeo semanal da Brigada 414 Pássaros de Maquiar, recebendo uma nova geração de visitantes ilegais. Queria comentar com vocês que os preparativos para a nova onda de mobilização já estão em andamento em Mordor e Putler. Concedeu ao Ministério da Defesa e à Guarda Nacional Russa acesso ao registro civil, permitindo obter informações do registro, supostamente para fornecer prontamente as garantias sociais e compensações correspondentes ao pessoal militar, veteranos e seus familiares. Além disso, os dados agilizarão a atualização do registro de serviço militar. A convocação para a mobilização está prevista para o outono, devido à notável falta de entusiasmo e fervor patriótico da população Z, o que tornou impossível recrutar o contingente necessário de soldados por meio do recrutamento regular. De fato, durante o primeiro trimestre de 2026, o fluxo de novos recrutas em Moscou e nas regiões diminuiu em média 33%, em comparação com o mesmo período de 2025.
Isso já provocou um déficit de aproximadamente 5% no plano anual de recrutamento para o serviço militar obrigatório, enquanto em anos anteriores essas metas eram facilmente alcançadas com voluntários. Para manter o ritmo da ofensiva na linha de frente, o comando russo teve que reduzir o número de divisões que estavam sendo formadas na reserva estratégica, e em vez disso, esses homens estão sendo enviados para a linha de frente para repor as baixas nas unidades e formações já existentes. Em junho deste ano, foi informado que houve treinamentos especializados para funcionários russos de várias regiões sobre aspectos administrativos da mobilização em massa. Após ver como os ucranianos tratam os invasores, sugiro ao Ivan que forneça proteção individual aos novos recrutas, para que sobrevivam mais que os atuais 20 minutos de vida média. No fronte político, em um importante sinal do recém-nomeado primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham recebeu no dia 27 de julho o presidente Zelensky para seu primeiro encontro presencial na base naval de Portsmouth, que teve como pano de fundo a imponente silhueta do porta-aviões britânico HMS Queen Elizabeth, e que marcaram o primeiro encontro bilateral de Burnham com um líder estrangeiro. Apenas uma semana após assumir o cargo, em 20 de julho de 2026, sucedendo Kate Starmer. Zelensky também visitou mais de 200 marinheiros ucranianos que concluíram o exercício multinacional Sea Breeze, que é um exercício naval no qual participaram mais de 15 nações que praticaram guerra de minas e simularam a execução de operações no Mar Negro. O primeiro-ministro Burnham afirmou que seu governo está totalmente comprometido com a causa ucraniana e cumprirá todos os compromissos assumidos. O destaque dos anúncios do dia foi a transferência dos direitos de propriedade intelectual do sistema Stonecloak, um dispositivo de guerra eletrônica compacto, do tamanho de um tablet, que já foi testado em combate. Isso interfere nos radares de defesa aérea russos, dificultando muito a detecção e interceptação dos drones equipados com ele. Ao compartilhar essa tecnologia, a Grã-Bretanha permitirá que a Ucrânia produza os sistemas em larga escala e acesse o software, integrando o feedback do campo de batalha para a evolução contínua do sistema. O desmantelamento dos sistemas de defesa aérea da Horda na Crimeia continua avançando, já que em uma operação noturna, executada entre os dias 25 e 26 de julho, os operadores da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia rastrearam, atacaram e destruíram 2 componentes críticos de um sistema russo de mísseis terra-ar de longo alcance S-400 Triumph, implantado na Crimeia. Os operadores do GUER localizaram a bateria e atacaram um veículo transportador erector lançador e o radar de aquisição de alvos em qualquer altitude 96L6. As imagens mostram os 2 sistemas envolvidos em explosões secundárias e incêndios após os ataques, confirmando a destruição desses ativos valiosos. O radar 96L6 é um sensor vital dentro da arquitetura do S-400. Operando na banda S, ele é projetado para detectar e rastrear alvos aéreos, como aviões, mísseis de cruzeiro e ameaças balísticas. Alcança até cerca de 300 km e opera de baixa altitude à estratosfera, gerenciando dezenas de alvos ao mesmo tempo. Sua eliminação reduz muito a capacidade da bateria de direcionar radares de controle de tiro e atacar ameaças que se aproximam, cegando parte da defesa aérea escalonada da Rússia na península. A análise dos registros dos satélites FIRMS da NASA indica a existência de incêndios durante a noite do ataque, com áreas geralmente associadas a desdobramentos de S-400 ao longo do acesso norte ao Estreito de Kerch, o que coincide com a localização descrita nos relatórios ucranianos.
Se os defensores estão atacando as defesas aéreas do estreito, certamente em breve veremos atividade na região. De qualquer forma, os mosquitos do Batalhão 421 de Sistemas Não Tripulados, SAPSAN. Eles buscam não só os ativos antiaéreos valiosos da Horda, mas também se dedicam a desputinizar os meios artesanais criados pelos orcs da linha de frente, que adaptam metralhadoras e canhões antiaéreos em vários veículos, como neste caso, ao instalar uma metralhadora pesada em um caminhão. Ural, que rapidamente é enviado para a usina de reciclagem de metal. Outro mosquito chega para confirmar a conclusão do trabalho e vê o monstro totalmente no modo festa. Bom trabalho, pessoal! Olá, amigos! No dia 27 de julho, foi publicado um vídeo do grande desfile naval pelo Dia da Marinha Mordorita, celebrado no Rio Pregolia, no coração do enclave russo de Kaliningrado, onde este ano participaram as embarcações de combate mais poderosas que a Marinha Russa ainda possui no Mar Báltico. O Dia da Marinha é celebrado anualmente, no último domingo de julho, para comemorar a fundação da frota russa por Pedro o Grande, em 1696. O desfile naval em São Petersburgo costuma ser um evento importante, com dezenas de navios de guerra passando diante de Vladimir Putin. Foi cancelado pelo segundo ano seguido por temor de uma visita inesperada dos flamingos ucranianos durante o evento. Mas pelo menos passou uma barcaça com uma bela banda, tocando música para animar todos os orcs que perderam seus pacotes no incêndio da Wild Berries. Feliz Dia das Balsas, Ivan! Na frente de Donetsk, um invasor, ao tentar recuperar um drone no campo, ilustra o uso duplo do equipamento militar ao usar seu Mavic Matrix como interceptador improvisado de mosquitos. Temos que reconhecer que foi um grande arremesso. Pena para ele que a mina antipessoal de fragmentação de 2 quilos que o mosquito carregava acabou cobrindo ele com uma dose nada saudável de estilhaços. Ivan está desenvolvendo métodos mais seguros para neutralizar mosquitos para seus orcs, como mostra este registro do teste bem-sucedido de um sistema manual de último recurso usado pelos russos em áreas da linha de frente. Ambos os lados trabalham nesse conceito há uns 2 anos, mas ainda não vemos sua implantação em massa na linha de frente. Talvez porque, para os russos, orcs custem menos que redes antidrones. Poderiam instalar um sistema desses na traseira dos tanques. Esse vídeo sempre será um clássico. A campanha para mudar o nome do Amazon russo de Wildberries para Fireberries continua em andamento. E durante a madrugada de 29 de julho, as forças de defesa da Ucrânia realizaram uma operação coordenada com drones de longo alcance que atingiu 2 alvos de alto valor dentro do território russo. Estamos falando da refinaria de petróleo de Ryazan, pertencente à petroleira estatal Rosneft, e também de um importante centro logístico e de triagem de encomendas da Wildberries. Ambas instalações estão localizadas na região de Ryazan, a 360 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A empresa ucraniana Firepoint confirmou com orgulho que seus drones de ataque de longo alcance FP-1 foram usados no ataque. Por isso, divulgaram este vídeo mostrando seus mosquitos se aproximando dos alvos. Grandes incêndios e densas colunas de fumaça preta confirmam os impactos nas 2 instalações. A refinaria de petróleo de Ryazan está entre as maiores refinarias do país, com uma capacidade de processamento anual de mais de 17 milhões de toneladas de petróleo bruto. Produz gasolina, diesel, combustível para aviação e outros derivados do petróleo, essenciais tanto para os mercados civis quanto para o complexo militar industrial russo. Simultaneamente, os defensores atacaram o centro logístico Wildberries, localizado no Parque Industrial Ryazansky, perto da localidade de Tyushevo. O grande complexo de triagem e distribuição, que gerencia centenas de milhares de envios diariamente, foi evacuado e teve que suspender suas operações, e posteriormente declarou que o incêndio havia sido controlado e que uma parte substancial do estoque foi salva.
Obrigado pela informação, que certamente interessará as próximas missões planejadas para o enxame de mosquitos de ataque, incluindo outra visita a Ryazan. Tá chegando ou está chegando? Dado que os ataques às instalações da Wildberries foram tão devastadores, a empresa logística russa Oson tomou medidas ativas para proteger seus próprios armazéns, fazendo com que seus funcionários pintassem no telhado de seu maior centro logístico a seguinte mensagem para os mosquitos ucranianos: "Isto não é Wildberries, continue voando." Não sei se a medida vai ser eficaz, mas olha, pelo menos é bastante criativa. Embora alguns russos digam que a Oson está passando dos limites e levando essa estratégia longe demais, já que a mensagem no telhado diz: Crimeia é Ucrânia. Todos sabem que é IA, mas todos têm certeza de que a Oson ao menos pensa nisso. Não sei como deixei passar isso. É uma prova de como mosquitos de baixo custo seguem mudando o combate aéreo moderno. Na manhã de 15 de julho, os operadores da Brigada 427 de Sistemas Não Tripulados Harok, da Ucrânia, conseguiram atingir e destruir um helicóptero de ataque russo, Mi-28N caçador noturno, enquanto voava bem dentro do território de... Segundo Robert Magyar Brovidi, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados. A ação ocorreu por volta das 10 horas da manhã, perto da aldeia de Biasovoy, no Oblast de Belgorod, Rússia, a pouca distância da fronteira com a Ucrânia. O mosquito foi identificado como um Skyfall Strike 10 de fabricação ucraniana, que se aproximou pelo ponto cego traseiro do helicóptero, seguindo-o por cerca de 20 segundos até atingi-lo com um impacto direto na cauda, antes que a transmissão de vídeo fosse interrompida. No entanto, fontes ucranianas informaram que o helicóptero de ataque caiu de nariz no chão. O Mi-28N Night Hunter é um helicóptero de ataque bimotor fortemente blindado, projetado para missões antitanque e de apoio aproximado, avaliado entre 16 e 19 milhões de dólares. Em contraste, o mosquito que o derrubou custa menos de 400 dólares. A dificuldade do ataque é clara, pois interceptar um helicóptero em voo com um mosquito exige habilidade excepcional de pilotagem e sorte. Para superar o fluxo descendente do rotor e as rápidas mudanças de altitude e direção do helicóptero. Este incidente mostra que helicópteros, antes operando com impunidade perto da linha de frente, agora enfrentam ameaças baratas até em áreas de retaguarda antes consideradas seguras. Sobre helicópteros, em um marco para a aviação militar da Europa, o primeiro grupo de pilotos de helicóptero da aviação do Exército da Ucrânia concluiu o treinamento como instrutores de voo no Reino Unido pela Operação Interstorm. O curso, ministrado na Escola de Treinamento de Voo número 1, realizada na base Chalburi da Força Aérea Real, capacita pilotos ucranianos experientes para que possam treinar a próxima geração de aviadores de helicópteros de acordo com os padrões da OTAN. O treinamento incluiu sessões em simulador e instrução de voo no Airbus Helicopters Juno HT-1, que é a variante militar do Airbus H-135. Os graduados agora podem voltar ao país e treinar novos pilotos de forma independente, ampliando a capacidade de formação dos defensores e diminuindo a dependência de programas externos a longo prazo. Os pilotos ucranianos trazem experiência de linha de frente, incluindo amplo conhecimento no combate contra drones, o que gera uma troca bidirecional que também beneficia os instrutores da Real Força Aérea. Assim, eles podem se adaptar às realidades do campo de batalha moderno. No início de junho de 2026, o Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou que esse programa de treinamento de instrutores de helicópteros será integrado à Operação Interflex. À medida que o programa avança do treinamento básico de infantaria em larga escala para o desenvolvimento de capacidades especializadas a longo prazo. Desde 2022, a Interflex já treinou mais de 63 mil soldados ucranianos, incluindo 11 mil instrutores com o apoio de 13 nações aliadas. A nova fase foca no desenvolvimento de habilidades avançadas em aviação, medicina, engenharia e logística para ajudar a Ucrânia a criar sistemas nacionais sustentáveis.
O programa se torna urgente devido à próxima incorporação, por parte da Ucrânia, de helicópteros ocidentais, incluindo os helicópteros Sea King da Marinha Real Britânica e da Marinha Alemã, e das conversas sobre possível transferência de outras plataformas de ataque e apoio. Ao seguir o padrão da OTAN, a iniciativa acelera a transição das tripulações ucranianas para helicópteros ocidentais avançados e reforça a interoperabilidade com os aliados. Entre as aeronaves que podem estar sendo consideradas para transferência estão os 60 Black Hawk e a família de helicópteros H-1 da Bell Textron, empresa que inclusive já criou uma filial para operar dentro da Ucrânia. Olá, amigos! O governo alemão anunciou que vai financiar a produção de 50 mil drones Strike FPV para a Ucrânia. Eles são fabricados pela empresa ucraniana Skyfall, enquanto a empresa alemã Alterion irá equipá-los com o software e os módulos de mira. O sistema possui câmera de visão artificial infravermelha e carga de combate de 2,5 kg. Além disso, evidentemente, o aparelho é bastante ágil e, surpreendentemente, pode se esconder debaixo d'água para esperar a visita de algum invasor nos rios e lagos da Ucrânia. O Strike 10 se tornou o primeiro drone ucraniano a derrubar um helicóptero russo Mi-28 desde o início da invasão. E a variante Strike 10F, guiada por fibra óptica, venceu o programa Drone Dominance das Forças Armadas dos Estados Unidos, obtendo uma nota de 99,3 em 100 pontos na avaliação. Esse é um mosquito guerreiro. Em terra, um drone terrestre ucraniano, Termit, está realizando uma missão de reabastecimento de posições avançadas na linha de frente. Mas o operador percebe que um drone russo está vindo em sua direção, então ele faz uma manobra evasiva. Com isso, ele pôde seguir e chegar ao destino para abastecer os defensores do reduto da 66ª Brigada Mecanizada. O operador ucraniano avistou o drone russo pela câmera de vigilância traseira do veículo e seus bons reflexos. Os drones terrestres Termit, fabricados pela empresa ucraniana Tenkor, funcionam como uma plataforma logística de baixo perfil, transportando até 300 quilos por viagem através de terrenos difíceis, com um alcance operacional de 40 quilômetros. Recentemente, foi instalado um módulo de inteligência artificial que permite à unidade navegar de forma autônoma, algo parecido com um controle de cruzeiro que libera o operador em áreas seguras, além de fazer a unidade retornar em caso de perda do sinal de controle. Na linha de frente dos ataques de médio alcance, operadores do Departamento de Operações Ativas da Direção de Inteligência de Defesa da Ucrânia, a HUR, atacaram com sucesso vários caminhões militares russos carregando munições, combustível e pessoal na rota de suprimentos usada pela Horda no Oblast de Zaporizhia. Os ataques fazem parte da intensa campanha que os defensores lançaram para cortar as artérias logísticas que sustentam as forças invasoras na frente sul. Na gravação, vemos como os mosquitos do HUR utilizam sistemas de controle por inteligência artificial para identificar e atacar comboios e veículos individuais que se deslocam por estradas rurais e áreas de concentração no território ocupado. As detonações secundárias confirmam a destruição de cargas úteis críticas para a sustentação da linha de frente russa. Segundo a atualização oficial mais recente, de 26 de julho, o Departamento de Medidas Ativas confirmou que as operações continuam. Seus operadores seguem destruindo equipamentos militares russos, caminhões-tanque, drones, veículos de transporte e pessoal na frente sul, eliminando dezenas de ativos logísticos apenas na última semana. Ao atacarem regularmente comboios de suprimentos, os agentes ucranianos forçam comandantes russos a dispersar recursos, reforçar a segurança e aceitar maior desgaste nas já limitadas reservas de combustível e munição.
Este registro mostra uma cena desoladora para os invasores, já que ao longo da rodovia R-280 Novorossia, que vai de Rostov do Don, passando por Mariupol, Berdiansk e Melitopol até a península, vê-se uma sucessão constante de caminhões russos tombados e queimados, todos marcados por cones de trânsito. As forças ucranianas atacaram sistematicamente todos os veículos de carga que usam essa rota e as estradas adjacentes com drones de ataque de alcance médio, como parte do que analistas e comandantes ucranianos chamam de campanha de ataque intermediário. Bloqueio logístico, como preferirem. Os relatórios militares ucranianos já documentam centenas de caminhões, caminhões-tanque e veículos de transporte destruídos, o que rendeu ao corredor o sombrio apelido de Rodovia da Morte. No início de junho, o comandante das forças de sistemas não tripulados, Robert Magyar Brovdi, informou que o tráfego de carga militar na rota havia despencado aproximadamente 71% em um período de 2 semanas. O que fez os comandantes russos proibirem temporariamente o transporte de carga militar em trechos-chave e desviar comboios para estradas secundárias. As pontes de Chongar, em Enichesk e Armiansk, têm sido constantemente atacadas, o que obrigou a depender de pontes de pontão, que por sua vez também se tornaram alvos frequentes das incursões ucranianas. Em 20 de julho, o governador russo de Zaporizhia informou ao presidente Vladimir Putin que as forças russas haviam estabelecido o controle total da R-280 utilizando novos métodos e equipamentos. Embora ele não tenha enviado o memorando aos ucranianos, que ainda não sabem disso. Os invasores estão tentando montar uma defesa móvel das rotas logísticas em sua retaguarda, usando grupos móveis baseados em caminhonetes, nas quais foi instalada uma metralhadora pesada na caçamba. O que vocês querem que eu diga? Os mosquitos ucranianos não parecem estar impressionados com o sistema, como descobriu para seu azar este trio de invasores, dos quais pelo menos 2 conseguiram salvar a pele. Mas vamos! Temos que reconhecer que no final das contas, o veículo realmente conseguiu interceptar o mosquito. Como vocês sabem, há alguns dias o presidente Zelensky nomeou como comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia o general Mikhailo Drapati, sobre quem muitos ainda não têm muitas informações e nem sabem que tipo de oficial ele é. Por isso, quis compartilhar esse registro de 8 de agosto de 2014, quando Drapati era comandante do 2º Batalhão da 72ª Brigada Mecanizada, sendo ele o líder durante a ruptura do cerco de Izabarini, na região de Luhansk. Onde, após vários dias de combates, conseguiu tirar do cerco 260 soldados e mais de 30 blindados. Nossos guerreiros lembram que, enquanto rompiam o cerco, tiveram que suportar fogo constante de artilharia durante os 60 quilômetros da rota e fomos emboscados várias vezes. Entre eles, todos dizem que Mikhailo Drapati foi o herói, já que dizem que conseguiu liderar o comboio até a zona segura, quase sem perdas. Eu sabia que o risco era enorme. O principal objetivo era salvar nosso povo. E nós conseguimos. Todos nós estávamos com medo. Durante todo o trajeto, fomos atacados constantemente por foguetes e artilharia. Apesar das emboscadas, todos saímos. Até o fim. Essa não foi a única ação de Drapati. Desta vez, liderou uma coluna de transportes de infantaria ao centro de Mariupol, para resgatar seus camaradas que estavam sitiados em um prédio do governo no centro da cidade, que os russos, disfarçados de separatistas, tentavam tomar à força. Enfim, um soldado de verdade, respeitado por suas tropas e que sempre demonstrou uma real preocupação pela vida de seus soldados. Agora precisamos saber se sua liderança estratégica será tão forte quanto sua coragem no campo de batalha. Esperamos que sim. Para finalizar, os habitantes de Kiev acordaram após novos ataques com mísseis balísticos da horda invasora, que, como sempre, causaram graves danos a edifícios civis. Ainda assim, todos os vizinhos vão ajudar a remover os escombros. Espero que esta guerra termine logo.
Se quiserem ver conteúdo adicional sobre a guerra na Ucrânia, convido vocês a visitar nossos 2 novos canais, onde apresentamos informações sobre a guerra em um formato diferente. Não deixem de visitá-los. Visitem nosso Patreon e por apenas $1 tenham acesso a muitos vídeos sem censura e documentários. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal.